Um lar edificado deve ter uma relação de amor, cuidado e compromisso. Amém? Efésios 5, do 22 ao 30. E depois nós vamos ler Efésios 6, de 1 a 4. Efésios 5, versículo 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, apresentasse a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Isso, só até aqui. Porque somos membros do seu corpo. Agora o capítulo 6, do 1 ao 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém? Vou desligar o ventilador aqui. Não é porque eu estou com frio não, tá? É porque está ventando aqui nas folhas. Mas eu queria que o ventilador tivesse ligado. Irmãos, um lar edificado, ele deve ter uma relação de amor, uma relação de obediência e cuidado. Um lar, ele jamais pode ter como base, como alicerce, aquilo que nós vemos muito por aí: famílias reunidas, tirando um tempo precioso para dividir ali um momento na frente da televisão para assistir um reality show, para assistir um Big Brother, ou para assistir a Fazenda. Não, um lar edificado, um lar que deve ter uma relação verdadeira, ele não pode ficar preso aos rudimentos do mundo. Pelo contrário, um lar que é edificado verdadeiramente em amor, em obediência, em cuidado, ele deve seguir o padrão bíblico, o padrão de Jesus. O texto de Mateus, capítulo 7, no versículo 24, nós encontramos aqui uma orientação de Jesus para a igreja, para os lares, que fala sobre os dois fundamentos. Que isso acontece, meus irmãos, como aquela brincadeira que eu fiz ali na casinha do Leleco e da Lilica, quase caindo. Irmãos, existem lares aí desabando, despencando, quase sendo destruídos pelos ventos do mundo. Por quê? Olha o que diz a palavra aqui no versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as praticas, será comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. É o fundamento. Ninguém vai construir uma casa, um apartamento, um condomínio, sem ter um fundamento, sem ter as medidas. Né? O Dinei sabe, o irmão Dinei sabe como é que funciona. Né? Foi hoje que eu vi, né? A gente foi lá na casa do Gonçalo e da Tereza, e ele vai construir uma casa nova. Ele vai sair da onde ele está de frente e vai construir num lugar de frente onde ele está. E eu falei que, nossa, irmão, essa casa aí tem que derrubar. Não tem uma coluna.
Não tem um fundamento, construíram assim, do nada assim. E se der uma chuva forte, ela cai. Claro que não tem ninguém morando lá, mas ele vai desfazer desse barracão, dessa casa que está ali. Então toda casa precisa de uma estrutura, né, bem forte. Precisa de material de qualidade. Isso eu falo casas fisicamente. Mas quando se trata de família, é o que importa agora. A sua família, a minha família, você que está assistindo pela rede social, precisa estar edificada sobre a rocha que é Jesus. Olha o que fala aqui o versículo 25. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram um ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificado sobre a rocha. Impossível de cair uma casa espiritual quando ela está edificada sobre a rocha. Aqui, meus irmãos, quando fala dos ventos, quando fala da chuva, quando fala que os rios transbordaram, quando veio o caos sobre essa casa, nós estamos falando espiritualmente falando. Todo lar, meus irmãos, tem problema. Todo lar tem as suas lutas e dificuldades. Nós chamamos de ventos, nós chamamos de chuvas, rios transbordando. Mas quando vierem os rios, ventos fortes, você tem que entender e ter certeza que a sua casa está sobre Jesus, sobre a rocha. E quando vier o caos, como a irmã Marilda deu o exemplo aqui, né, a prefeitura não pagou, ficou alguns meses aí, talvez sem receber, mas nunca faltou algo na casa dela. Sempre estava sendo sustentada. É o vento que veio sobre a vida dela, a chuva, né, o caos. Outra vez, uma ocasião lá em casa, também aconteceu semelhantemente da irmã Marilda. Eu acredito que isso já aconteceu nas casas dos irmãos também. Alguém ficar desempregado. Se alguém fica desempregado, é família. Se um está trabalhando, o outro tem que suprir. Meu pai ficou desempregado e eu estava trabalhando na Imoré. E ele, como ele era o provedor, né? Ele comprava, ele fazia tudo. Ele ficou sem jeito de falar comigo, que ficou desempregado. Foi, pai, por que você não falou comigo? Pode falar. Eu já falei isso aqui com os irmãos uma vez. Eu peguei o carro, tinha carro já, e fui lá no Ceasa. Comprei um fardo de arroz, um fardo de feijão, um fardo de macarrão. Sem arroz, feijão e macarrão não ia ficar. Já compramos, já minha mãe distribuiu depois, porque realmente ia estragar. Mas eu já fui lá naquela vontade de ajudar a minha família. Irmãos, então quando vem esse tipo de problema no lar, você precisa entender que Jesus está no controle da sua vida, está no controle da sua casa. Mas ainda o texto fala, no versículo 26, e todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Glória a Deus. Então, quando acontece isso, é porque a pessoa não edificou, não está em Jesus, não está em Cristo. Aí vem os ventos, mas porque não conheceu verdadeiramente a palavra do Senhor. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Um lar edificado deve ter uma relação de amor, de obediência e cuidado. Significa, meus irmãos, que o lar, o centro dele precisa estar e tem que ter Jesus ali. Amém? O ponto central não é o Big Brother, não é a fazenda, não. O ponto central da sua casa tem que ser Jesus, na qual você vai edificá-lo, você vai adorá-lo em família. Talvez não dá, hoje não tem como, às vezes, reunir todo mundo no horário fixo ali, vamos orar juntos. Às vezes um chega tarde, outro chega mais cedo, outro já está dormindo. Mas você precisa orar pela sua casa. Você precisa buscar o Senhor pelo seu lar, já que o seu lar tem Cristo como centro. Já que o seu lar tem Cristo como base,
com uma rocha que é Jesus. Queridos, então, quando nós falamos acerca da mulher no texto de Efésios, fala que ela deve ser submissa ao vosso marido, como ao Senhor. Significa que a mulher deve servir, deve ser auxiliadora, como em Gênesis falou, Deus falou o papel da mulher dentro do lar, auxiliar o marido. Irmão, sujeitar ao esposo significa ter respeito, tratá-lo com honra, ajudando a ser um bom líder. Às vezes o marido chega todo empolgado, traz ali algo novo, mas talvez a esposa não apoie. Às vezes a esposa não dá atenção, desmotiva e começa o caos. E o ponto central aqui, meus irmãos, é o amor de Jesus. É a atenção. Porque o marido, quando o texto fala que a mulher deve ser submissa ao marido, tem uma referência aqui, que é essa rocha que é Jesus. Amém, irmãos? Olha só como é que funciona. Você adora ao Senhor Jesus, você serve ao Senhor Jesus, o seu marido serve ao Senhor Jesus. Então não tem muita dificuldade de ter essa relação de convívio dentro do lar, de ter o respeito, de tratá-lo com honra e ajudá-lo, né, naquilo que ele precisar. E aqui nós encontramos em 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 7, algo muito importante. 1 Pedro 3, 7. Maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Sabe por que às vezes existe a violência doméstica? Não aguentei não. Existe as discussões, existe as contendas, até mesmo as traições. Porque o marido, aqui fala na palavra que ele deve ter consideração para com a sua mulher, porque ela é a parte mais frágil. Às vezes ela chega do trabalho, às vezes ela está em casa, às vezes ela não está trabalhando, ele chega, mas às vezes o homem trata a mulher com ignorância, grita, ofende, e ela se abate, porque ela é a parte mais frágil. Aí fala que tratai-a com dignidade, e às vezes ele não trata ela com dignidade. Como então ela vai ser uma auxiliadora desse homem? Como ela vai estar junto com ele se toda vez que ela se aproxima dele, ela só recebe xingos, ofensas, falta de educação? Eu comecei a assistir um filme, mas eu durmo muito no filme, já tem uma semana que eu estou vendo o filme, e fala lá a mulher chegou em casa do trabalho, aí depois o marido chegou, e ela já estava preparada porque ele ia agredir ela. Então ela combinou com as duas meninas, se acontecer algo, eu vou falar um código com você. Ela falou o código com ela, e ela já foi correndo na venda, e abriu a caixinha, e falou lá, minha mãe está apanhando, chama a polícia. Porque o versículo aqui que nós falamos aqui fala, 1 Pedro 3, 7. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. A graça é para todos, amém? Não é exclusivamente do homem, não é exclusivamente da mulher, é para todos. Quando o homem trata a mulher com falta de dignidade, ele está abrindo mão da graça de Deus na vida dele, e também ao mesmo tempo ele está interrompendo, se tiver oração ali naquele lar, ele está quebrando a comunhão com o Senhor. Irmãos, Cristo, que é a base do lar, em toda a palavra de Deus, ele nunca demonstrou ser inferior ao Pai. Pelo contrário, e muito menos superior ao Pai. Ele fala claramente que
se submete ao Senhor. Cristo é o exemplo de submissão a Deus. A mulher deve se submeter, como diz o texto, mas tendo como base, como exemplo, Cristo. Olha o que diz aqui, Mateus 16, 18. Jesus fala que sobre essa rocha, sobre essa pedra, eu edificarei a minha igreja. E a expressão que nós lemos no texto de Efésios 5, deixa muito claro, revela que a submissão da mulher provém de sua submissão a Cristo. E como deve ser então o relacionamento? Deve ser um relacionamento de confiança, de amor e de cuidado, de ambos serem uma só carne. E o tempo todo Jesus demonstrou submissão a Deus. Nunca foi superior ao Senhor. Nunca foi soberbo a Deus. Nunca foi melhor do que o Senhor. Não. Ele em tudo submeteu ao Senhor. Olha o que diz aqui em João capítulo 17. João 17, versículo 4. Olha que Jesus fala com o Pai: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Olha o que diz o versículo 8. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me destes, e eles a receberam, verdadeiramente conheceram que sai de ti, e creram que tu me enviaste. Olha o versículo 10. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. E o versículo 11. Já não estou no mundo, mas ele continua no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Isso não é ser submisso a Deus? E a oração de Jesus aqui é para as famílias. Essa oração aqui é para você, meu irmão, minha irmã. Jesus, ele tinha uma intimidade com o Pai que nós devemos também ter. E ele deixa muito claro aqui, principalmente no versículo 11, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Onde nós estamos aqui? Nós estamos no mundo. Nós somos discípulos de Cristo, amém, irmãos? Então nós estamos no mundo. E ele fala: ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Então a família precisa ter um relacionamento de unidade. Jesus deixa muito claro assim aqui, para que eles sejam um, assim como nós. Nós quem? Ele com Deus. Jesus saía para o monte para jogar bola, para acessar a internet, ver o Facebook. Não, nem existia. Não, ele saía para falar com o Pai, para ter uma intimidade. Ele buscava ao Senhor em oração. E Jesus mostra aqui claramente, ele revela aqui nos versículos que nós lemos, que ele vem do Pai e que eles creram que Deus o enviou. Então a família precisa estar em unidade. O amor precisa prevalecer. E quando nós falamos em amor, em exemplo, é o amor de Cristo pela igreja. Cristo é o cabeça da igreja, e nós somos o corpo. E hoje nós falamos de manhã na escola bíblica que a igreja ela é interdependente. Ela não faz nada por si própria. Nós não tomamos decisões por nós próprios, mas nós somos guiados por Jesus. Amém? Porque Cristo é o cabeça. Tira a cabeça para você ver se a igreja funciona. Tira a cabeça, você vai encontrar muitos erros, muitas falhas. Você vai perceber quando a igreja não tem Cristo como cabeça. Como Cristo não está ali dominando a igreja, ela não prevalece. E o texto que nós lemos aqui anteriormente fala: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja que tem Cristo como cabeça. Quando Cristo fala: eu sou o dono da igreja. Pedro, tu és rocha, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja.
Amém? Então, como família, essa deve ser a nossa preocupação: unidade. A mulher amar o seu esposo, ser submissa aos vossos maridos, mas é ter respeito, é tratá-lo com honra, ajudando-o a ser um bom líder. E por sua vez o marido deve tratar a esposa com dignidade, não xingando, não humilhando, não tratando mal, não cuidando, não ajudando, não, pelo contrário, dignidade é honrar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Amém? No versículo 25 agora de Efésios 5, a igreja, o lar edificado, deve ter uma relação de amor. Agora vamos falar sobre a obediência. Efésios 5, 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, santificar-se, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, e para apresentar-se a si mesmo igreja gloriosa, sem máculas, sem nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Irmão, nós vivemos em dois contextos aqui: a igreja local, aqui é a igreja local, amém, irmãos? A igreja militante, e o texto fala da igreja gloriosa. Aqui nós estamos aqui servindo ao Senhor, aguardando a volta de Jesus para nos tornarmos uma igreja gloriosa, amém? O texto fala, né, em Tessalonicenses, que quando a trombeta, um dia a trombeta tocou aqui, né, gente lá embaixo, gente, a trombeta está tocando. Quando a trombeta verdadeira tocar, aqueles que morreram em Cristo vão subir com um corpo transformado, vão ressuscitar, aliás, eles vão ressuscitar. E nós que estivermos aqui vivos, teremos o corpo transformado, um corpo glorificado, amém? É a igreja gloriosa, a igreja triunfante, a igreja dos primogênitos, como diz a palavra. Então significa, meus irmãos, que os maridos devem amar a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Se a igreja militante que somos nós, a igreja local, vai se tornar a igreja gloriosa, significa que Cristo está comandando a sua igreja, sendo o cabeça, e nós estamos nos submetendo a Cristo. E toda decisão que a igreja tomar deve ser baseada em Cristo. E nós falamos hoje, irmão João, lá embaixo de manhã, que a Bíblia nos mostra vários versículos de decisões, né, nas sessões administrativas, enviando missionários como Paulo e Silas, ajuda ministerial, ajuda a missionários, obra missionária, tudo é pautado na palavra de Deus. Irmãos, nós não encontramos falhas nesse amor de Cristo pela igreja, pelo contrário, como não existe falha, Ele ainda se entregou por ela, Ele ainda morreu pela igreja, Ele morreu por nós. E se nós estamos aqui hoje, é porque não houve falha no amor de Cristo pela igreja. Se nós estamos ouvindo a palavra, se você que está na sua casa aí, prestando atenção na palavra, é porque esse amor de Jesus é o amor verdadeiro. Não houve erro. Tentaram derrubar Jesus depois que ele foi batizado. Tentaram desmoralizar Jesus diante dos pecadores. Ó, ele vai ficar na casa de Zaqueu. Olha lá, ó, vai ficar na casa do pecador. Olha lá, está conversando com a mulher samaritana. Ó, foi pego em adultério. E aí? O que manda a lei? Jesus tudo se saiu livremente. Não houve erro, falhas diante de Jesus. Então nós como igreja, irmãos, não podemos ter falhas. Nós não podemos errar, porque nós somos a igreja triunfante daqui a um tempo. A igreja gloriosa, mas nós estamos aqui militando contra o pecado. Mateus capítulo 26, gosto demais desse versículo. Mateus 26, versículo 39. Jesus vai orar, para variar, né? Jesus orando. Mas aqui é uma realidade que ele não passa por cima de Deus.
ele nunca passou por cima da vontade do Pai. E aqui fala, adiantando-se, Mateus 26, 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Imagina, meus irmãos, você vai se submeter a uma cirurgia. E você sabe que essa cirurgia ela é grave, né? Ela tem um alto risco, ou talvez não tenha um risco maior. Você não vai orar a Deus? Você não vai buscar a Deus? Pai, se possível me cura. Quando eu chegar lá diante do médico, fazer um exame lá, e eu não ter nada, é possível. Mas se não for, seja feita a tua vontade. Não é isso que Jesus fez? Jesus estava aqui prestes a ser preso, e consequentemente ia sofrer muito, ia apanhar muito, ia sangrar muito. A multidão estava ali aguardando, mandando soltar o bandido e deixar Jesus preso, condenado. Jesus já estava sendo ali massacrado emocionalmente, e depois ele ia sofrer fisicamente. Mas ele ora. Sabe o que significa isso? Ele não desobedecer a Deus. A oração dele é não desobedecer ao Pai. Essa oração significa não passar por cima de Deus, mas deixar que as coisas acontecessem conforme a vontade de Deus. Sabe por quê, irmãos? A obediência de Jesus representava aqui que ele ia se tornar maldição por nós. Ele levou todo o peso da ira de Deus contra o pecado. Todos os pecados, antes, durante e depois, todos os pecados caíram por cima de Jesus. Jesus teve que pagar essa conta. Olha o que diz aqui Romanos capítulo 2, versículos 6 a 8. Romanos 2, do versículo 6 a 8. Que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram a glória, honra e incorruptibilidade. Mas a ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. A vida eterna é somente para você que aceitou Jesus. Você entregou sua vida para Jesus, vida eterna para você, garantiu. Mas tem aqueles, meus irmãos, que ainda são considerados facciosos, desobedecem a Deus, falham, pecam, mentem, enganam. A ira de Deus era para estar caindo em cima dessas pessoas. Ela já não está mais sobre nós, amém, irmãos? Porque você entregou sua vida para Jesus. E entregando a sua vida para Jesus, significa que Jesus tornou-se maldição por nós. Agora tem aqueles que ainda não conhecem a Jesus. A ira está sobre eles. Mas é muito fácil tirar essa ira, esse peso sobre a própria vida, quando a pessoa ainda não conhece a Jesus. É conhecer Jesus, é confessar a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. É obediência. Irmãos, então significa que os maridos, o nosso amor à esposa deve seguir o exemplo de Cristo, de obediência, de entrega, não só de palavras, mas de prática. Aqui em Efésios, no versículo 28 do capítulo 5, vai falar assim, eu achei interessante esse versículo, que fala assim: assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. O homem, o marido, vai bater nele si mesmo. O homem vai chegar diante do espelho: agora eu vou bater um pouco em mim, eu quero apanhar um pouquinho hoje de manhã, um pouquinho de tarde, e eu quero levar uma surrinha agora de noite.
O homem, o marido não vai fazer isso, porque é o corpo dele, o próprio corpo. Então ele também não deve fazer isso com a esposa. Talvez você que está assistindo o culto, talvez nós que estamos aqui nessa noite, conhece casos de feminicídio, maridos batendo nas esposas ou namorados nas namoradas. Saiba que no mundo existe o feminicídio, mas em Cristo existe o amor. Amém? E quando você leva o seu casamento, leva a sua casa a Cristo, você vai entender o amor, você vai entender a obediência de Cristo, e aí ainda fala para os filhos. Um lar com filhos. Os filhos devem obedecer aos vossos pais. Como diz aqui em Efésios 6:1. Obedecei os vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que ele te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Irmãos, hoje eu estava cochilando lá de tarde, mas eu não sei o que está acontecendo no planeta, que os meninos estão soltando papagaio fora de época. Não tem lógica. Eu lembro que eu soltava papagaio no mês de dezembro, férias e julho. Eu era doidinho para chegar julho, Vanessa, e dezembro para soltar papagaio. Porque o restante do ano é escola, é estudar. Eu até vendia chuchu com meu avô, couve na rua. Mas julho e dezembro é soltar papagaio. Os meninos estão soltando papagaio nessa época. Tá estranho, tá? Soltando com linha chilena. Agora tem uma outra aí, né, de Express, como é que é? Uma linha que você falou? Express? Lembra aí? Linha laser, ela é mais forte que a linha chilena. Então, se a chilena está corta pescoço, corta osso, imagina essa. Eu estava dormindo lá e os meninos jogando pedra em cima do telhado, eu acordei. Aí fui lá ver um tanto de menino novo, com cigarro na orelha, falando as gírias, falando palavrão e tal. Eles não sabem nem que cigarro é aquele. E meninos que eu vi crescendo na rua, assim, com os pais. Eu falei, será que os pais sabem que os filhos estão nessa vida? E os meninos adolescentes, irmãos, fumando mesmo, bebendo, falando palavrão. Já peguei algum deles também usando um cigarrinho, né, aquele cigarrinho que não pode falar o nome. Mas os pais não devem provocar a ira dos filhos, mas criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Onde estão os pais desses meninos? Onde? Cadê os pais que os filhos estão ali aprontando, jogando pedra, quase quebrando o carro dos outros? Eu não posso mais deixar o carro na rua. Nem é mais para alguém esbarrar, mas os meninos jogando pedra, jogando linha. Irmãos, os filhos devem obedecer os pais porque é justo no Senhor. Mas o texto de Colossenses, capítulo 3, no versículo 20, vai dizer: filhos, em tudo, obedecei os vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Quando fala em tudo, é um dever absoluto dos filhos obedecer os pais. Quando se fala diante, feito no Senhor, é a partir do princípio da fé no Senhor. Os filhos devem obedecer os pais. E para finalizar aqui, muitos pais, já ouvi isso muito, às vezes eu vejo na internet também, a personalidade dos filhos. A criança começa a crescer, começa a desenvolver uma personalidade que, se o pai e a mãe não tomar cuidado, quando ela crescer, vai dominar o pai e a mãe. Vai agredir, vai xingar o pai, vai humilhar, né? Não vai honrar o pai, não vai obedecer o pai, como diz aqui a palavra. Hoje eu tive a oportunidade de almoçar lá na casa do Gonçalo e da Tereza. Tinha um churrasquinho lá hoje. Eu falei, meu Deus. Aí o Gonçalo falou assim, você gosta de barrigada? Eu falei, manda tudo pra cá, irmão, manda tudo, vamos almoçar. Aí ele estava na churrasqueira, a Tereza estava lá em cima, nós estávamos conversando sobre filhos. E ela falando, né, que um dos seus filhos tinha uma personalidade muito forte.
de agressivo mesmo. Sabe aquelas crianças, quando você conversa com ela, você fala, nossa Deus, ela está virando oi. Tipo assim, sabe quando ele faz assim, ó? Isso é terrível, isso mata a gente. Ela começou a cortar isso. Começou a cortar, começou a ensinar. Aí ela falou de um outro exemplo, de uma pessoa conhecida dela, que tem uma criança que xinga, até mesmo ofende a mãe. O que essa mãe está fazendo? Levando um psicólogo. Está tratando desse problema. Irmãos, os pais não podem tratar isso como algo normal. O temperamento dele é por causa da idade. Não, parece demais comigo quando era mais novo. Nossa, parece demais com seu pai. Mas não faz nada. Ela puxou mesmo, hein? Nossa, puxou meu sogro. Não é assim que a gente ouve? Então o que a gente tem que fazer? É ensinar, é obedecer a palavra de Deus. Irmãos, e por último aqui é o cuidado. Efésios 6:2, nós lemos aqui, fala claramente. Olha só. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Cuidar. O que é honrar o pai? O que é honrar a mãe? É valorizar. É cuidar. Significa que o filho deverá ter uma autoestima pelo seu pai e pela sua mãe. O filho tem que ter orgulho do seu pai e da sua mãe. Você precisa ter um orgulho também do seu filho. Meu filho é assim, meu filho é assim. Nossa, meu filho só dá orgulho para mim. Nossa, ele estudou, ele fez um curso, ele é trabalhador. Nossa, meu pai, né, Tati? Meu pai, minha mãe, minha avó. Então, você tem que dar um exemplo dentro de casa para que os filhos possam crescer no cuidado e eles te honrarem. Eles terem uma autoestima por você. Agora, quando você pega um filho desobedecendo, xingando, não valorizando e muito menos cuidando do seu pai e da sua mãe, sabe o que significa? Porque alguns pais nem sempre agem de tal modo que vão encorajar o respeito dos filhos. Isso a gente vê muito aí. Os pais não passam um exemplo, não dão um testemunho. Às vezes você encontra um pai que está no crime e parece que é automático, o filho também entra no mundo do crime. Hoje eu fui almoçar lá na casa do Gonçalo, parei o carro, e ali é meio complicado ali para fazer um retorno ali. Na hora que eu estava vindo para subir para voltar, aí veio um menino. E eu conheço ele desde novinho, que a mãe criou ele, sempre levou na igreja. Na hora que eu vi ele com um radinho comunicador, eu falei, nossa Deus, o que esse menino está arrumando? Aí veio me oferecer coisas para comprar, aquela coisa toda, né? Eu sei que tem um salão. Eu falei, eu tenho um salão. Você quer comprar um secador? Eu falei, eu não, tem secador demais lá. E com radinho comunicador, aquela coisa toda. Eu falei, gente, conheço a mãe, conheço o pai desse menino, conheço as irmãs que vai no salão. Olha onde que esse menino está. E não foi exemplo do pai e da mãe, pelo contrário, eles são firmes na igreja. Às vezes, né, a Bíblia fala que as más companhias corrompem os bons costumes. Provérbios capítulo 23, versículo 22. Ouve a teu pai. Foi até bom as crianças terem chegado aí, ó. Ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier envelhecer. Viu, Duda? Ouve seu pai e sua mãe, viu? Viu, Caleb? Ouve, ó. Sua vovó que está cuidando de você. Ouve teu pai, ouve a tua mãe. Versículo 22. Ouve o teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Viu, Samuel? Não despreza sua mamãe, Vanessa, nem seu pai. E nem a sua vovó, viu? Quando eles ficarem um pouquinho mais idosos, cuida deles. Viu? A Manoema só está com cabelo branco, mas ela é nova. Viu? Quando ela envelhecer, você cuida dela. Viu? Irmãos, e para finalizar aqui, 1 Timóteo 5, versículo 3. 1 Timóteo 5, 3.
honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que esses aprendam primeiro a exercer a piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isso é aceitável diante do Senhor. Versículo 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Honrar significa no sentido de auxílio, ajudar uma forma de compensação pelo que os pais fizeram por você. Eu fico vendo aí os filhos desobedecendo os pais, xingando, com falta de paciência. Mas quem estava com ele lá no hospital quando ele passou mal? Quem estava com ele quando ele pegou aquela inflamação na garganta? Quem levou ele fazer o exame? Quem comprou a primeira roupa? Quem deu leite? Quem amamentou? Quem suou para comprar o material escolar? Que material não fica barato. E aqui fala que o filho precisa honrar os seus pais. É uma compensação. Não é barganha, é compensação. Meu pai cuidou de mim, agora eu vou cuidar dele. Lá em casa tem isso, irmãos. Meu pai e minha mãe sempre deu o exemplo de cuidar dos pais. Às vezes sabe de um tio que não tem ninguém, traz para cá e cuida dele. É compensar, é ajudar de uma forma que o servo de Deus aqui fala que não cuida dos membros da sua casa, da própria família, nega a fé. Irmãos, é impossível servir a Deus aceitavelmente enquanto se negligencia os próprios pais. Irmãos, não se pode honrar a Deus enquanto se recusa a obedecer os seus mandamentos. Isso inclui o dever de honrar os pais. Agora eu deixo bem claro, isso é para mim também, que a responsabilidade de um jovem para com o pai e a mãe não termina quando ele casa. Você precisa honrar o seu pai e sua mãe, mesmo quando você vai morar lá do outro lado do oceano. Eu recebi uma proposta, vou lá para Manaus. Vou trabalhar lá, vou levar minha família. Tati, eu recebi uma proposta, um convite para pastorar uma igreja lá no Amazonas. Ela já falou que não vai ficar aqui com a igreja. Mas se eu for com ela, eu tenho que honrar meu pai e minha mãe aqui. Eu tenho que cuidar dela, né? Tem que saber, tem que vir. Eu tenho que ajudá-la, né? Espiritualmente, financeiramente, né? Orando por ela. Amém? Que Deus possa abençoar os irmãos em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar todos de pé, irmãos, em nome de Jesus. Vamos estar louvando ao Senhor mais uma vez. E você vai declarar nessa noite para que o Senhor renova-te, que Ele venha te renovar, que Ele venha falar com você nessa noite, que Ele venha declarar, que você venha declarar ao Senhor que você precisa, que você ama ao Senhor. Nós vamos depois fazer algo diferente aqui nessa noite. Em nome de Jesus. As crianças. Então vamos fazer o seguinte, eu quero convidar as crianças aqui primeiro. A igreja pode se sentar. Então vamos fazer uma apresentação das crianças, irmão. Olha que bênção. Tem que ajudar ela. Jairo foi ter com Jesus para pedir que viesse ao seu socorro. Sua filha estava doente nas
as pessoas diziam que ela havia morrido. Jesus vai ao encontro de Jairo em sua casa. Entra com seus discípulos no quarto de Talita e ordena a menina que se levante. Jairo acreditou em Jesus e recebeu a cura da sua filha. Apenas creia em Jesus. Amém. Ei! É isso aí, a escola está funcionando. Esses meninos estão lendo melhor do que eu, viu, Samuel? Parabéns, Caleb, Duda, Sofia, está lendo melhor do que eu. Eu estou gaguejando até na hora de falar sem ler. E vocês estão lendo lindo, lindo mesmo. Agora vamos poder ficar de pé, irmãos. Essas crianças é demais, né? Tá de parabéns, viu, Caleb? Você tem uma voz bonita, quase não ouve a sua voz. Glória a Deus. Feche seus olhos nessa hora, nesse momento. Vamos declarar nessa noite que o Senhor venha nos renovar. Santo, santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Seu Deus, Pai, nós agradecemos nessa noite que Tu és fiel. Oh, Pai, obrigado por essa noite de bênção, Deus. Santo, santo é o Senhor, Deus. Venha, Senhor, sobre nós, ó Pai. Pai, Tu és maravilhoso. Nós possamos sair daqui, ó Deus, e não da maneira forma que nós entramos, ó Pai, mas transformados pelo Teu poder. Essa oração que nós oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia.
Peça para você não ser como antes, ser uma nova criatura. Amém? Irmãos, ontem nós fomos trabalhar demais. Ontem era para eu ter ido no culto de posse do pastor Henrique, na nova igreja de Assumiu. E eu não consegui, por causa do horário, eu agarrei. Mas Deus me abençoou tanto que eu pude ir num grande evento depois, onde eu senti a presença de Deus. Amém? Você sabe que da igreja somos nós, né? Na pandemia que estava fechado, mas a igreja somos nós. Então, eu fazia as lives lá no salão, levava com o Rogério, levava com o Bruno, depois mandava para os irmãos no WhatsApp, porque a igreja somos nós. E ontem eu fui num grande evento, tinha a presença de Deus, tinha violão, teve leitura da palavra de Deus, teve bolo de aniversário, teve coxinha, Coca-Cola e suco. Porque festa de crente tem Coca-Cola e suco. Amém? E eu gostaria de estar orando aqui nessa noite pela vida da irmã Kiara. Que ela venha aqui à frente. Vamos orar pela sua vida. Irmão, você completou 18 aninhos, irmãos. Vai, Gracinha, 18 anos. Nossa, tem muito tempo. Quando eu tinha 18 anos? Eu estava no exército, suando a camisa, passando os loucos lá, no barro. Mas agora eu estou com 43. Vamos cuidar dessa idade, pessoal. Vamos orando pela vida da irmã Kiara, amém? Pai querido, Pai amado, nós agradecemos, Deus. Obrigado, Senhor, por ela ter completado mais um ano de vida, Senhor. Obrigado, Senhor, que o Senhor esteve presente aqui, Senhor, naquela casa, Deus. Aniversariante era Kiara, mas o presente era o Senhor ali, no meio de nós, Pai. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor concedeu a ela essa oportunidade de estar reunido, Senhor, com a igreja do Senhor, meu Pai, com os seus amigos, com a tua família, Pai. Pai, muito obrigado, Senhor. Que essa data, Senhor, se repita por muitos e muitos anos. Em nome de Jesus. Parabéns. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja e todos digam amém. Glória a Jesus, a paz. Glória a Deus. Oh,
não, vou te dar mais. Aqui, ó. Aqui.